Queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Quantos estão felizes por estar aqui esta noite? Me faz a gentileza, abra a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, oro para que esta mesma unção esteja aí sobre a tua casa também, no nome de Jesus. Nós que aqui estamos, vamos continuar com o nosso coração assim pronto, para a gente receber a palavra do Senhor essa noite. Alguém diz um glória a Deus aí comigo? Enquanto nós estamos aqui, os adolescentes estão ali na quadra também, recebendo a palavra. As crianças estão lá no Castelo Vida, a pastora Dani está lá com elas, ministrando também aos nossos filhos, que é esta geração que vai dar continuidade a tudo aquilo que nós estamos plantando neste lugar. Posso ouvir um amém aí, amados? Hoje eu quero trazer uma palavra pastoral ao teu coração, e o tema da mensagem esta noite é: deixando de ser juiz. Você pode dizer isso comigo? Deixando de ser juiz. Vamos ver a palavra, olha o que diz. Lucas 15, versículo 29. Diz assim, versículo 29, Lucas 15. Todos encontraram? Pode dizer amém? E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra essa noite. Obrigado, Deus, por tua presença neste lugar. Pedimos a ti, Senhor, que a tua palavra seja como um alimento para a nossa vida esta noite. Orienta-nos, Senhor, orienta esta igreja, orienta-nos, Espírito Santo, que a tua palavra hoje possa fazer a diferença no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu vou pedir o pessoal atrás para me dar só mais um pouquinho de ganho aqui para o meu retorno. Pouquinha coisa, por favor. Irmãos, essa parábola que Jesus contou uma parábola, e a gente sabe que o nome dessa parábola é a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu esta palavra? Quase todos, deixa eu ver, todos ouviram? É a parábola onde Jesus conta de uma família cujo filho mais novo pediu ao pai a sua herança e foi embora. É a parábola que conta quando todos moravam juntos numa mesma casa, mas um dos filhos, sendo o filho mais novo, ele pede ao pai tudo aquilo que era seu por direito. E ele pega tudo e simplesmente vai embora. Porém, esta noite eu não quero pregar para você sobre o fato desse menino pegar a herança e ir embora. Eu não quero hoje ver com você o fato do filho pródigo virar as costas, ser ingrato talvez com o pai e ir simplesmente embora. Eu queria esta noite pensar com você sobre a volta deste filho pródigo. Eu queria esta noite a gente pensar um pouquinho e deixar essa palavra entrar no nosso coração, não sobre o momento que ele vai, mas o momento que ele volta. Por isso nós lemos o versículo 29 e o versículo 30, porque o versículo 29 e o versículo 30 traz uma ênfase para nós, não na saída do filho pródigo, mas no retorno dele. E com essa palavra eu espero que todos nós sejamos assim tremendamente abençoados essa noite. Esta semana Deus ministrou no meu coração sobre esse texto. E o que Deus trouxe no meu coração sobre esse texto
foi de como um julgamento pode nos prejudicar. Foi diante desse texto, essa semana, que o Espírito de Deus foi ministrando no meu coração, e Ele foi mostrando para mim que como que se tem um juiz ou um julgamento, se alguém começa a fazer julgamentos, ou quando nós começamos a julgar os outros, fazer julgamentos, sermos mais juízes do que amorosos, julgarmos mais e amarmos menos, como isso pode nos prejudicar. Então essa noite o desejo do meu coração, igreja, é que se aprendermos esse texto, que possamos sair daqui hoje julgando menos e amando mais. Tem alguém aqui comigo essa noite? Diz comigo, precisamos julgar menos. E o quê? Amar mais. O que acontece então, é que os 2 versículos que nós lemos é a fala do irmão mais velho. E quem é o irmão mais velho? O irmão mais velho é aquele que fica. E eu queria começar a mensagem pensando sobre as atitudes do irmão mais velho. O que o irmão mais velho faz, como que o irmão mais velho, aquele que fica em casa, quando o seu irmão volta para casa, a primeira atitude do irmão mais velho é julgar. E a gente vai perceber o quanto que o julgamento estava impregnado no irmão mais velho, o quanto que o irmão mais velho está muito mais pronto para julgar do que para perdoar, muito mais disposto a julgar do que amar. E quando o filho pródigo volta para casa, o filho pródigo é aquele que foi embora, o dia que ele volta para casa, o filho mais velho, aquele que ficou, ele consegue julgar o pai, e ele faz um julgamento contra o próprio irmão. As palavras que nós lemos no versículo 29 e 30 são palavras de julgamento. É alguém que está julgando, o filho mais velho está julgando o próprio pai. Ele julga a atitude do pai, e em seguida ele julga a atitude do seu irmão mais novo. E ele vai dizer assim: pai, após um dia de trabalho, após um dia de trabalho, aquele filho mais velho chega em casa. E no final do dia, quando ele chega em casa, ele descobre que estava tendo uma festa na sua casa. Diz o texto, é assim. E quando o filho então mais velho, aquele que ficou, chega em casa, está tendo uma festa. E quando ele procura saber com um dos empregados que festa é essa que está acontecendo, alguém diz para ele: olha, esta festa de hoje é porque o seu irmão mais novo voltou para casa. Olha, essa festa de hoje é porque aquele seu irmão que foi embora, aquele seu irmão que pegou uma parte do dinheiro do seu pai e foi embora, esse seu irmão voltou. Aquele seu irmão que fez o seu pai chorar, que fez o teu pai ficar triste quando ele foi embora, esse filho voltou. E a festa que está acontecendo hoje é por causa dele. Quando o filho mais velho escuta essas palavras, na mesma hora vem no seu coração algo chamado julgamento. Chamado como, igreja? Julgamento. Imediatamente ele começa a julgar. Ele diz: opa, peraí, como assim? Como que o meu irmão vai embora, apronta todas, e o dia que ele volta tem festa? Como que isso é possível? Então quando chega no versículo 28, faz uma gentileza comigo, deixa a sua Bíblia aberta em Lucas 15, olha o versículo 28, vamos ver a indignação desse rapaz. Olha o que diz no versículo 28, quando encontrar diz amém. Mas ele se indignou e não queria o quê? Entrar. O filho mais velho é aquele filho que ficou em casa, que entrava dentro de casa todos os dias, mesmo depois que o seu irmão foi embora. Mas o dia que ele sai para trabalhar e volta e descobre que tem uma festa, e a festa é por causa do irmão mais novo, o julgamento toma conta daquele menino, daquele rapaz, daquele jovem, e ele diz assim: eu não vou entrar dentro de casa. Observe uma coisa, irmãos, como que o julgamento, quando nós julgamos alguém, a gente sempre imagina que quando nós estamos julgando, a gente vai prejudicar aquela pessoa que é alvo do nosso julgamento. Mas eu vou aprender essa noite junto com você, que muitas das vezes quando julgamos o outro, prejudicamos a nós mesmos. Porque o filho mais velho, ele se
priva agora do direito de entrar dentro de casa. Ele diz assim: eu não vou entrar. Eu não entro na mesma casa que esse meu irmão que aprontou, eu não habito na mesma casa que ele, eu não entro nessa festa, eu não concordo com essa festa, eu não vou entrar. E ele fica então do lado de fora. Por quê? Porque sem saber dos detalhes, sem saber de tudo o que havia acontecido, sem parar para escutar nada sobre aquela história, aquele filho mais velho simplesmente julga. E ele diz: não vou entrar nessa casa. Ele está julgando que tudo o que estava acontecendo estava errado. Aos olhos do filho mais velho, aquela festa estava errada, a atitude do pai estava errada. Então ele se priva de entrar dentro daquela casa. O julgamento pode nos privar de algumas coisas que nós já temos direito. Versículo 29, olha comigo na tua Bíblia. Diz assim, versículo 29: e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O filho mais velho agora ele está fazendo um julgamento contra o pai dele. Ele está dizendo assim: pai, está errado o que o senhor está fazendo. O senhor está honrando a pessoa errada, porque pai, eu fiquei aqui. Pai, eu sou fiel. Pai, eu te sirvo todos os dias. Pai, eu nunca gastei um dinheiro seu fora daquilo que podia. Pai, eu estou te honrando todos os dias. Eu estou trabalhando todos os dias. Eu te sirvo como ninguém. E eu nunca recebi uma festa. Eu nunca tive toda essa honra que o Senhor está dando para esse meu irmão, que aprontou todas. Então aquele filho mais velho está dizendo: pai, o que o Senhor está fazendo está errado. O Senhor está honrando a pessoa errada. Ou seja, irmãos, aquele irmão mais velho está julgando. Ele está dizendo assim: pai, no meu julgamento, quem merece a festa sou eu que fiquei. Quem merece as honras sou eu que sou fiel, e não meu irmão. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas das vezes nós ficamos julgando quem é que merece a honra. O problema do filho mais velho é que ele é fiel, mas ao ser fiel, por permanecer, ele pensa que por causa daquilo, ele que merece a honra, ele que merece a festa. Então ele começa a julgar o que o pai está fazendo. Quantas vezes nós queremos julgar o que Deus está fazendo na igreja? Quantas vezes nós queremos julgar a quem Deus está honrando, a quem Deus está abençoando? Poxa vida, eu estou aqui há tantos anos, eu estou fiel. Aquele lá aprontou todo dia que voltou, Deus ainda abre uma porta de emprego para ele. Deus ainda abençoa ele, Deus ainda restaura o casamento dele, e eu que estou aqui fiel. Deus, isso está errado. O filho mais velho, ele julga a atitude do pai. Quem está entendendo até aqui diz amém comigo. É como se ele estivesse dizendo: pai, o senhor errou. Essa festa não podia ser para ele, essa festa tinha que ser para mim. Então esse irmão mais velho, olha só, irmão, são 3 situações. Ele julga o que está acontecendo, então ele se priva de entrar dentro de casa. Ele diz: não entro mais dentro de casa. Segunda coisa, ele julga o pai. Ele diz: pai, o senhor errou, a festa é para mim e não para esse meu irmão. Terceira coisa, aquele homem vai julgar, aquele jovem vai julgar o próprio irmão. Versículo 30, olha comigo na tua Bíblia. Olha como é que o julgamento traz um estrago dentro de uma casa, dentro de uma família. Versículo 30 diz assim: vindo porém, ele está dizendo para o pai: vindo porém este teu filho, ele nem chama de irmão, está vendo? Vindo este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. Terceira coisa, esse filho mais velho, o que ficou, o que é honesto, o que é fiel, o que é correto, o que permaneceu em casa junto com o pai, o que abraçou a causa com o pai. Ele está dizendo: pai, ele está julgando o pai, agora ele vai julgar o irmão. Ele está dizendo assim: pai, esse teu filho gastou tudo com prostitutas. Esse teu filho gastou tudo com as mulheres na rua. E eu vou te contar uma coisa: onde que a Bíblia diz que o filho pródigo gastou dinheiro com prostituta? Sabe quem fala isso? O irmão mais velho. O texto diz
que desperdiçou a herança dissolutamente. Dissolutamente quer dizer que ele desperdiçou, ele investiu errado, ele gastou de forma errada. Talvez possa ter até gastado com algum tipo de mulher assim, mas o texto não afirma, Jesus não afirma. O irmão mais velho não foi atrás do irmão mais novo, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram para ele ficar olhando as postagens do irmão dele, dizer assim, ela está gastando dinheiro com mulher na rua. Não havia informação. Então o irmão mais velho simplesmente diz assim, aposto que gastou dinheiro com prostituta. Ele está fazendo o quê? Está o quê? Julgando, porque ele não sabe o que aconteceu. Toda vez que a gente emite um conceito sem saber o que realmente aconteceu contra alguém, nós estamos julgando. E o filho mais velho está dizendo, pai, este teu filho gastou dinheiro com mulher na rua. Ele está julgando o irmão dele. O filho mais velho, ele não sabia o que tinha acontecido com o filho mais novo. Ele não sabia o que o filho pródigo tinha enfrentado na rua. Ele está imaginando, ele está conjecturando, ele está dizendo, aposto que aprontou, aposto que fez tudo errado. Agora olha comigo no versículo 13, na tua Bíblia o versículo 13 diz, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Ou seja, ele viveu de uma forma desordenada. Mas o texto não diz exatamente o que ele fez. Mas o filho mais velho, sem escutar nenhuma história, sem conversar com o filho, com o seu irmão mais novo, sem perguntar para ele o que aconteceu, o que você fez com o dinheiro, sem saber de nada, ele está julgando. E ele está dizendo para o pai, pai, abre os olhos com esse menino. Pai, o senhor está fazendo festa para ele, mas ele pegou o teu dinheiro e usou com mulher na rua. Irmãos, o irmão mais velho que ficou, ele já tinha um juízo formado, ele formou uma ideia contra o seu irmão, e por isso ele está julgando agora o seu irmão. Aposto que gastou tudo com prostituta. O que ele está fazendo? Julgando sem saber o que? Julgando sem saber o que aconteceu. Quem está entendendo até aqui? Quem que é esse irmão mais velho? Esse irmão mais velho é o irmão que permanece na igreja, que continua firme na igreja, assim como eu e você. Esse irmão mais velho, muitas das vezes, é como eu e você, que estamos na igreja firmes há anos. Esse irmão mais velho, às vezes, sou eu e você que estamos na igreja por um tempo muito grande, desde o dia que converteu, nunca saímos da igreja. É o meu caso, talvez seja o seu caso. Que a gente poderia dizer, encher o peito e dizer, eu estou na igreja desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus. Mas esse irmão mais velho, é aquele que fica, é aquele que é fiel, mas é aquele que julga quem saiu. É aquele que julga quem parou. É aquele que julga quem desviou. Aposto que está aprontando. Aposto que está aprontando, agora volta com a cara lavada. Aposto que está aprontando e agora quer chegar, quero voltar. Esse irmão mais velho, muitas das vezes somos nós, que corremos o risco, porque nunca desviamos, porque estamos na igreja, corremos o risco de julgar o irmão mais novo, aquele que saiu, aquele que desperdiçou tudo que Deus deu para ele de forma dissoluta lá fora. E quando volta, e o pai faz uma festa para ele, nós corremos o risco de cruzar o braço e julgar. Ele vai voltar para a dança, então eu saio. O irmão mais velho está dizendo assim, pai, se ele entrar, eu não entro mais dentro de casa. Eu saio, eu não entro, porque eu não concordo com o que ele fez. Ele está julgando. Quando o filho pródigo decide voltar, o filho mais velho está dizendo, eu não vou entrar dentro de casa.
O filho que ficou corre o risco de dizer: o filho pródigo que está voltando, ele aprontou todas, ele se sujou com o pecado, ele postou fotos indecentes, ele aprontou tanta coisa, ele esteve em cada lugar terrível, ele prostituiu, ele mentiu, ele falou mal da igreja, ele usou drogas, ele usou bebidas alcoólicas. Pastor, ele aprontou muito, líder, ele aprontou muito, ele curtiu a vida, enquanto eu estou aqui fiel, enquanto eu permaneci correto, enquanto eu permaneci justo. Essa festa não pode ser para quem está voltando, essa festa tem que ser para mim que continuei. Essa é a postura do irmão mais velho do texto. Esse foi o pensamento dele. Mas se nós pudéssemos hoje dar um zoom nos olhos do irmão mais velho. Semana passada a gente deu um zoom nos olhos de Jesus. Vamos dar um zoom nos olhos do irmão mais velho. Se a gente der um zoom nos olhos do irmão mais velho, nós vamos perceber que ele viu a festa. Sim ou não? Sim ou não? Ele viu o dia que o irmão foi embora, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele viu a riqueza que o irmão levou embora, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele viu. Mas se a gente der um zoom nos olhos, ele viu o irmão indo embora, ele viu o irmão levando dinheiro, ele viu a festa, mas ele não viu o que o irmão sofreu fora de casa. Isso ele não viu. Ele não viu o que o irmão estava passando lá. Ele não viu quando o seu irmão mais novo foi abandonado. Ele não viu. Ele não viu quando o irmão mais novo tinha fome e ninguém dava nada para ele comer. Ele não viu. Ele não viu quando o irmão mais novo estava no meio do chiqueiro querendo comer comida de porco e ninguém dava nada. Isso ele não viu. Ele só viu o irmão saindo e o dia que voltou. E quando voltou teve festa. Então ele faz um pré-julgamento. Ele está dizendo, ele não merece, porque ele gastou, ele aprontou. Mas os olhos do irmão que ficou não viu o que o filho pródigo passou fora de casa, da casa do pai. E se o filho pródigo, o filho mais novo, pudesse conversar com seu irmão mais velho, se o filho pródigo pudesse chegar perto dele, ele poderia dizer assim: irmão, não me julgue apenas porque eu fui embora, porque você não sabe, não imagina o que eu enfrentei lá fora. Porque muitas das vezes quem sai sofre. Sim ou não? Muitas das vezes quem abandona o pai sofre. Mas o filho que ficou fiel, ele tem a imaginação de que quem saiu só aprontou, só curtiu, só bebeu, só fez o que queria. Ele tem às vezes a imaginação de que quem foi está só aproveitando. Mas se o filho mais novo pudesse dizer para o seu irmão, ele dizia assim: irmão, esse tempo que eu estava lá fora eu fui enganado. Lá fora eu fui abandonado, porque quando o meu dinheiro acabou, não deram a mínima para mim. Ele poderia ter dito: irmão, lá fora, os amigos lá de fora não são confiáveis. E talvez ele poderia dizer: irmão, tudo que eu consegui, tudo que meu pai me deu, eu perdi lá fora. Talvez ele poderia dizer: irmão, lá fora eu passei fome, lá fora eu dormi com porcos, me negaram comida para mim, eu fui embora. Sim, é verdade, eu errei, mas eu sofri tanto que me deu coragem para voltar para casa. Então, por favor, não me julgue. Tem uma frase interessante que diz assim: não me julgue adulto se você não sabe como foi a minha infância. É tão mais fácil estar na posição do irmão mais velho, mas o irmão mais velho não sabe o que o outro enfrentou. E se ele pudesse dizer, ele diria assim: olha, eu sofri. E eu estou pregando aqui essa noite porque talvez exista algum pai, alguma mãe aqui que está até mesmo julgando o filho que foi embora, a filha que foi embora. E parece que quando você olha a postagem, olha isso, olha aquilo outro, parece que o outro está só curtindo. Mas quando as luzes se apagam, quando as vozes se calam, ela ou ele que está lá fora sofre por estar longe
da casa do Pai. Tem alguém que está entendendo essa mensagem aqui essa noite? Sabe, irmãos, quando julgamos quem foi, fechamos a porta para que eles voltem. Diz isso comigo. Quando julgamos quem foi, fechamos as portas para que eles retornem. Igreja não é lugar onde julgamos, igreja é lugar onde amamos. Ou pelo menos precisa ser. Igreja não é lugar onde julgamos, é o lugar onde precisamos amar. Vamos dizer isso, igreja, comigo? Diga comigo, igreja não é lugar onde julgamos. Diga, igreja é lugar onde amamos. Mas é mais fácil julgar. Porque se eu julgar o Efraim, eu não preciso amá-lo. Se eu julgo o Luiz, eu não preciso amá-lo. Se eu julgo como o filho que ficou mais velho que foi em casa, eu não preciso amar, eu simplesmente posso dizer, com ele eu não toco. Com ele eu não toco no louvor. Com ele eu não danço. Com ele eu não sou diácono. Com ele eu não participo da reunião. Ele está no culto das 8, eu vou participar do culto das 10. Com ele eu não congrego. Com ele isso, com ele não aquilo. Por quê? Porque se eu julgo é mais simples. Eu crio uma situação e julgo o outro, pronto, acabou. Eu já tenho as minhas desculpas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Sabe por que o filho pródigo voltou para casa? Sabe por que o filho pródigo voltou para casa, igreja? O filho pródigo não voltou para casa porque o dinheiro acabou. O filho pródigo não voltou para casa porque ele estava com fome. O filho pródigo voltou para casa, sabe por quê? Porque o filho pródigo não fez julgamento sobre os que ficaram. Porque sabe qual é o problema? Os que ficam julgam quem saiu. Os que saem julgam os que ficaram. O filho pródigo foi embora. E no versículo 14, me faz a gentileza para a gente terminar, diz assim, versículo 14, olha o que diz. E havendo ele gastado tudo, quem encontrou diz amém? Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou-o para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo, quando estava na pior, a Bíblia diz que ele queria comer as bolotas dos porcos, e diz o texto que ele falou assim, na casa do meu pai os trabalhadores têm pão, e eu aqui me pereço de fome. Ele podia ter começado um julgamento aqui. Ele poderia ter começado a dizer assim, poxa vida, eles estão comendo pão e eu estou aqui passando fome. Aquele povo da casa do meu pai não tem misericórdia. Aquele povo lá na casa do meu pai não ama nada. Se aquele povo amasse, eles tinham vindo atrás de mim. Se aquele povo amasse, eles tinham mandado uma marmitex para mim. Se aquele povo amasse de verdade, eles tinham mandado alguém me procurar. Se meu pai me amasse de verdade, ele tinha arrumado um servo, dado um cavalo para ele, para me procurar em todo o canto da terra até me achar. Se aquele povo me amasse de verdade, eu não estava passando o que eu estou passando. Se aquele povo daquela casa, se o povo da casa do meu pai, se os meus irmãos, se o meu irmão mais velho a me amasse de verdade, considerasse que eu sou sangue do sangue dele, ele não ficava lá na casa do meu pai no bem bom, ele não ficava lá dormindo até tarde, ele não ficava lá aproveitando, porque eu estou aqui sofrendo, porque eu estou aqui padecendo, porque eu estou aqui na pior e ele está lá na boa. Se o filho pródigo julga, ele estava comendo lavagem até hoje. Tem alguém me entendendo aqui?
Se o filho pródigo começa a julgar quem ficou, ele nunca voltava. Então o texto diz, ele poderia ter pensado tudo isso, que esse povo não ama ninguém, e não quiseram saber de mim. Se o filho pródigo começa a julgar, ele poderia dizer assim, olha, eu até que poderia voltar, mas se eu voltar e ninguém me receber, e se eu voltar e fizerem cara ruim para mim, e se eu voltar e não me derem valor, e se eu voltar e eles começarem a ficar cochichando lá dentro, e se eu voltar e eles começarem a cochichar um com o outro, e se eu voltar e ficarem olhando de olho torto para mim, e se eu voltar e meu pai não abrir a porta para mim, e se eu voltar e eles me maltratarem, se o filho pródigo começasse a julgar, qual seria a atitude de quem ficou? Ele nunca voltava para casa. Quem está entendendo até aqui, igreja? Diz amém comigo. Se o filho pródigo toma a atitude de julgar quem ficou, irmãos, ele iria morrer de fome no meio dos porcos. Sabe qual é o problema da igreja na terra? Julgamento. Quem sai, julga quem ficou, e por isso eles não voltam. Quem fica, julga quem saiu e fecha a porta para que eles não voltam mais. Quando Deus trouxe a palavra no meu coração, eu passei vários dias orando, pedindo a Deus, dê à nossa igreja, a mim, toda a igreja, um coração que ama, um coração que não julgue. Dê a cada um de nós um coração sem julgamento. É fácil? Não. Porque tudo aquilo que é diferente de nós, a gente julga. A pessoa usa uma roupa diferente do que você, a gente julga. A pessoa tem um comportamento diferente do que o nosso, a gente julga. A pessoa tem uma rede social diferente do que a nossa, a gente julga. A pessoa sai da igreja, a gente julga. A gente sai da igreja, julga quem fica. Então é muito mais fácil julgar. Está no ser humano. Faz parte da carnalidade do homem por causa do pecado de Adão. Mas eu vim dizer para você e para mim também, que em Cristo Jesus essa realidade da nossa vida pode mudar, igreja. Alguns nunca saem da lama em que entraram, porque estão julgando quem está bem. O problema é que algumas pessoas se afundam na vida e não conseguem levantar, sabe por quê? Porque elas ficam julgando quem está bem. Eu quebrei, mas também ninguém me ajudou. Eu quebrei, mas também na minha família ninguém estendeu a mão para mim. Eu tomei uma decisão errada, mas também ninguém lá em casa me dá um conselho bom. A gente fica julgando. E quem fica assim não sai do lugar. Se o filho pródigo ficasse julgando, ele ficaria na lama o resto da vida dele. Mas como ele tomou uma decisão de não julgar, ele teve coragem de voltar para casa. Ele simplesmente pensou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá tem pão, e eu não vou me importar com o que vão falar, eu não vou me importar com o que vão dizer, eu não vou me importar com se vão olhar para mim com alegria ou com tristeza, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Nesse momento eu sei que eu errei, eu vacilei, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda, eu preciso me levantar, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Se meu pai falar para mim: olha, eu não te recebo como filho, eu vou dizer: não tem problema, pai, mas deixa eu ser um servo nessa casa, eu só preciso ficar dentro de casa, eu preciso voltar para casa porque eu vou mudar de vida. Muitas das vezes eu e você ficamos travados em algumas decisões que podem mudar a nossa vida porque a gente está julgando o que os outros vão pensar. Quem está entendendo aqui diz amém comigo. A gente fica julgando como vão reagir. Irmãos, alguns, como o filho pródigo, saem da igreja e julgam. As pessoas daquela igreja, que povo não presta. Que povo. Não é assim que fala? Que povo. Nem sei se existe isso. Não é assim que fala. Que povo. Que povo lá.
Ama é nada. Se amasse, eu não estava aqui nessa situação. Apesar de terem errado, apesar de estarem sofrendo, apesar de alguns estarem comendo com os porcos, não param de julgar a igreja. Quantos desigrejados na face da terra estão desigrejados porque julgam a igreja o tempo todo? O filho pródigo já tinha sofrido demais, irmãos, mas ele não julgou. Ele não teve tempo para julgar quem ficou. Então, se a gente olha para esse texto, no primeiro momento a gente sempre pega a pedra e joga no filho pródigo, e esquece do filho que ficou, que também está julgando. Mas o filho pródigo, ele apenas disse assim: eu errei, mas eu vou levantar meu rosto, eu vou para a casa do meu pai. Se eu não sou recebido como filho, eu vou pedir para ser um empregado, mas eu vou voltar. Então, eu quero terminar esta mensagem dizendo para nós: o filho mais velho julgou, o filho mais novo errou e decidiu voltar. E qual foi o papel do pai? Qual foi o papel do pai nessa parábola? Você percebeu que o pai não julgou? O pai nessa parábola não julga. Ele não julgou o filho que foi e não julgou o filho que ficou. O pai nessa parábola ele não julga. Sabe o que ele faz? O filho pródigo volta, o pai faz o quê? Recebe. Bem-vindo. Você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado. Traz um calçado novo, põe nele. Traz uma roupa nova, põe nele. Traz um anel, coloca nele. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. O pai na parábola recebe de volta quem foi, mas decidiu voltar. Tem alguém aqui comigo essa noite? O pai recebe o filho que foi e decidiu voltar, sem julgar. Mas agora ele olha o filho que ficou, está fazendo pirraça, está julgando. O que ele faz? Ele não julga. Ele aproxima o filho que ficou. Ele sai de dentro da casa, vai até lá fora e diz: filho, o que está acontecendo? Vamos entrar. Não, pai, não entro. Não entro porque essa festa está errada. Esse meu irmão, esse teu filho. E ele diz assim: esse teu filho aprontou tudo. Sabe o que o pai faz? O pai aproxima sabiamente. O pai diz assim: filho, você esqueceu de uma coisa. Tudo que é meu é seu. Essa pessoa que você falou que é meu filho, tudo que é meu é seu. Se é meu filho, é teu irmão. Então o que o pai faz? Ele recebe quem foi e ele aproxima quem ficou. A pessoa nesse pai é o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Ele recebe quem sai e volta. E você que permaneceu, ele te aproxima cada vez mais próximo dele. Porque para o pai é importante o que ficou, mas também é importante o que foi e decidiu voltar. Porque o pai faz uma coisa: ele não julga. Ele não julga. Essa noite eu quero orar com vocês. Porque talvez você que está aqui essa noite, você é pai. E talvez você tenha julgado tanto os seus filhos. Tem julgado tanto a sua esposa, tem julgado tanto teu marido, tem julgado tanto os seus colegas de trabalho. E quanto mais você vai julgando, você está prejudicando a você mesmo. Vai lutando por direito. É eu que mereço, porque eu que fui fiel. Não é eu que decido o que eu mereço. Quem decide o que eu mereço é o pai. E enquanto o filho mais velho está brigando por causa de uma festa, o pai está dizendo: filho, você está brigando por causa de uma festa, deixa eu te falar, tudo o que eu tenho é seu. Então essa noite eu queria orar, irmãos, chamar você para a gente orar essa noite. Orar e pedir o Espírito Santo hoje para mudar o nosso coração, para a gente julgar menos e amarmos mais. Para a gente olhar para quem foi embora, para quem saiu e não julgá-los, mas amá-los. E se você está aqui essa noite, ou pelo YouTube, é alguém que está como filho pródigo, alguém que saiu, que foi, que errou, quero te dizer
que o Pai está de braços abertos para receber você de volta, porque Ele não julga. Então, o que eu aprendo com a parábola do filho pródigo? Quem ficou não deve julgar, quem saiu não deve julgar. Devemos apenas amar. Quantos querem orar assim comigo essa noite? Dizem glória a Deus aqui. Eu quero orar com vocês hoje, porque um dia também Jesus recebeu cada um de nós. Eu quero orar com você essa noite, e eu quero convidar você para orar junto comigo, e pedir ao Espírito Santo hoje, para que mude o nosso coração, para que a gente esteja mais dispostos a amar, do que? Julgar. É quando o filho deixa o copo cair e você diz: eu já sabia que você ia fazer isso. Se você já sabia, por que pediu para pegar o copo? Eu já sabia que você ia atrasar. A mulher diz para o marido: eu já sabia que você ia me enrolar. Vamos julgar menos, porque o julgamento nos trava. E vamos amar mais. Quantos estão aqui comigo essa noite? Quantos estão aqui comigo essa noite? Dizem glória a Deus. Eu estou querendo contar alguma coisa aqui, mas eu preciso dar uma olhada no perfil de pessoas que temos. Por causa de crianças, estão lá no castelo. Eu escutei um depoimento de um jovem que entregou a vida para Jesus, mas ele era todo tatuado, com caveira, todo tatuado, símbolos de morte, de dragão, com chifre. A aparência do corpo dele parecia que estava... alguém olhava assim e já pensa: esse aí é do mal, esse aí tem pacto com o diabo. Todo desenhado de demônios. E entregou a vida para Jesus. E esse jovem começava a tomar banho esfregando o corpo com bucha, com desespero, queria arrancar com a bucha, e chorando, dizia a esposa. Porque os irmãos na igreja olhavam, diziam: Deus me livre, isso tem pacto com o diabo. E esse rapaz um dia foi relatar na história, e ele disse para o profissional que estava atendendo ele, ela perguntou para ele, o profissional cristão, o que aconteceu? E ele dizia da repulsa daquelas tatuagens, da tristeza, porque todos julgavam ele. E ele contou dizendo o seguinte, que quando ele era criança, a mãe morreu, e ele tinha por volta de 5 anos de idade. O pai ficou criando ele sozinho, o pai tinha que trabalhar. Então o pai deixava ele com o tio. Quando o pai ia trabalhar, ele 5 anos ficava com o tio. E quando o pai saía, o tio molestava ele. Passava a mão, beijava, lambia o corpo daquela criança. E aquela criança chorava com repúdio, aquele e o tio fazendo. Ele contava para o pai e o pai não acreditava. E aquilo foi durando anos, e ele se sentindo sujo, aquele desespero, e o tio fazendo aquilo. Até um dia que ele ganhou um chiclete. Vocês devem lembrar que tinha um chicletezinho que vinha com a tatuagem. Você esfregava assim, ela ficava no corpo. Vocês lembram disso? Vocês é da minha época. Só que vinham figuras de demônios. Então um dia ele ganhou um chiclete, raspou e colou aquilo no corpo. Era a figura de um demônio. Quando o tio chegou, tirou a roupa dele e ia fazer, olhou aquilo e falou: credo, que nojo, não faz isso com o seu corpo. Então o tio beijava tudo, menos o lugar da tatuagem. Então aquele menino começava a pedir chiclete, e ele foi marcando o corpo com as figurinhas de chiclete, porque ele percebia que onde tinha uma figurinha daqueles bichinhos, o tio não tocava.
Quando ele cresceu um pouquinho, começou a ganhar um pouco de dinheiro, todo o dinheiro que ele juntava, ele ia fazer uma tatuagem de um demônio. Nunca teve pacto com o diabo. Ele fazia aquilo porque era uma forma dele se proteger. Não me julgue adulto, se você não sabe como foi a minha infância. Julgaremos menos, amaremos. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Sabe, talvez hoje à noite lá na tua casa vai ser uma noite de pedir perdão, porque você tem julgado. Talvez hoje à noite vai ser a noite de você chegar em casa e pedir perdão para o filho, para a esposa, para o marido. Eu só te peço uma coisa. Esse é o momento mais difícil, sabe por quê? Você corre o risco agora de começar a julgar alguém. Começar a pensar, tá vendo aquela pessoa tinha que estar aqui. Não julgue. Pense apenas em você. Eu não vou julgar.